aí, pessoal, eu tô de volta no VupCast. Vou dizer que eu morri de saudade, senti muita falta. Quem acompanhou os últimos 2 VupCasts, eu não estava aqui, eu estava viajando de férias também, todo mundo merece, né? E a Rossana, lindamente, com a Marcele. Foi lindo, as duas mandaram muito bem. Tivemos aqui Bufolim, tivemos aqui Ana Carolina Pompeu, 2 VupCasts maravilhosos. Voltem atrás e vocês resgatem essas histórias. E hoje eu estou aqui com o meu companheiro Antônio, vai ser nosso host hoje. Antônio foi aluno meu da faculdade. O Antônio trabalhou comigo na Carina Carvalho, quando a gente estava lá na Zanorte. Trouxemos o Antônio para cá. O Antônio é nosso líder aqui no parkour. O Antônio hoje está trabalhando com a equipe, com a pré-equipe. O Antônio está hoje trabalhando também com a nossa turma de cheerleading. Então o Antônio é um cara... Você já deu aula de GR, Antônio? Algumas vezes. Algumas vezes. Cara, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui no VupCast. O VupCast é um podcast filmado dentro de um ginásio de ginástica, o primeiro no Brasil nesse formato. E a gente hoje não vai falar de parkour. Você acreditou que o Antônio vinha falar de parkour? Não, mas também não é de GR. A gente hoje vai ter um papo sobre cheerleading. Exatamente. Você já mandou muito no cheerleading, né, Antônio? Foi uma das vertentes, assim, conheci o cheerleading como esporte mesmo, acabei me apaixonando, acabei entrando e tive algumas referências também como atleta, até como treinadora também. E é uma das inspirações que eu tenho no cheerleading hoje, tenho a honra de estar aqui conversando com ela. Mas vou deixar você apresentar. Eu apresento. Poxa, me dá essa. 2 semanas que eu não participo de VupCast. Mas só queria dizer que é uma honra, assim, eu tava preparado para ganhar minha canequinha aqui do VupCast, né? Agradecer inclusive, a Spacata, parceiraça nossa, canequinha é um presente dela. Quem senta aqui ganha a caneca da Spacata. Antônio, o cheerleading em Brasília está crescendo. No Brasil, a gente não é aquele sucesso igual ao futebol, igual a ginástica. As pessoas ainda estão conhecendo. Mas eu acredito que muito do que o cheerleading já conquistou em Brasília e no Brasil tem o dedo, claro, de várias pessoas, mas essa pessoa que está aqui com a gente hoje, ela tem o dedo no sucesso dessa modalidade no Brasil. Então a gente recebe, pode bater na mesa? Pode, com bater na mesa, salva de palmas, Bruninha! Bruninha, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz com isso, com a sua presença aqui hoje. Como eu falei, a gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas gente, um esporte não começa com uma pessoa, é impossível isso, tem muita gente envolvida, mas a gente sabe, a gente conhece a sua história, a gente conhece a história do que está acontecendo no cheerleading no Brasil. Você sabe o quanto que eu me emocionei, quanto que me seduziu quando o BX foi lá para o ginásio, no Carina Carvalho da Zanorte, vocês, logo pós-pandemia, e eu falei, meu Deus, eu ia lá para ver treino, eu falo, que movimento é esse? Que coisa é essa que está acontecendo? Então você e a Luísa lá conduzindo, eu falei, esse negócio... E aí quando a gente abriu a VUP, eu trouxe o Antônio aqui, falei, cara, vai ter parkour, vai ter cheerleading, vai ter acrobática, vai ter rítmica, e, cara, é um prazer muito grande ter você no VupCast, para a primeira pessoa que vai falar sobre cheerleading no nosso VupCast, é uma das modalidades que está no nosso cardápio da VUP. E eu trouxe você com a Luísa aqui também, cara, antes de não acontecer nada. Eu trouxe. Cara, eu lembrei disso agora. Você tá na arquibancada aqui. E eu falei, meninas, cara, eu preciso de ajuda de vocês, porque eu quero que o cheerleading cresça, a gente quer fazer um movimento legal nisso. Eu quero ser, né? Tipo, eu olho pro BX e eu falo, cara, que lugar legal, que espaço onde as pessoas estão inseridas, e um esporte muito democrático. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, primeiro, obrigado pela sua presença, muito bom você estar aqui. E, cara, eu queria que você contasse um pouquinho, né, do que é, quem é a Bruna na fila do pão aí do cheerleading. Tá do ponto lá? Não tá não, você tá do outro lado, você é a padeira quase. Mas, cara, conta pra gente um pouco assim, quem é a Bruna e como é que você chegou no BX? Bruna, mãe, meu primeiro papel hoje é ser mãe muito do Ângelo. Legal. Quantos anos o Ângelo tem? Ele vai fazer 4 agora em agosto. Passou muito rápido, inclusive. A história do ginásio, assim, e a história dele vieram aí paralelas. Mas, assim, eu tenho formação em publicidade, né? Então, nunca imaginei que eu fosse trabalhar, de fato, com esporte. Mas foi o cheerleading acompanhou a minha história, a minha adolescência. Eu fiz intercâmbio quando estava no ensino médio. Foi quando eu conheci o cheerleading. Legal.
lá fora. Inclusive, eu tinha, assim, do que eu conhecia, o que a maioria das pessoas geralmente conhecem, que é o que tem em filme, que você imagina lá, balançar popom, futebol americano, tudo mais. E eu queria testar isso, né? E aí, quando eu cheguei lá, a escola que eu estudava não permitia estudantes internacionais fazerem tryout, mas a minha host mom me apresentou um ginásio. Foi aí que eu entendi o tamanho do mundo que era o cheerleading. Não, então calma aí, você fez o intercâmbio pra onde? Me conta. Nos Estados Unidos, tá foi bom. pra Nebraska. Nebraska. Isso, aí lá eu tenho um ginásio chamado Cheer Express. É um ginásio ginásio. um ginásio pequeno comparado aos ginásios que a gente tem hoje lá nos Estados Unidos, Top Gun, Cheer Athletics, assim, é um ginásio bem pequeno. A gente tá numa mesa de pessoas muito novas, então você pode falar quando foi seu ensino médio, em que ano foi isso, só pra gente também situar, onde que o Brasil, que momento que a gente tá hoje, há quanto tempo tem isso? Tá, isso foi 2010, 2011. 2010, foi ontem, quase, pouco tempo atrás, legal. E aí você foi pro ensino médio. Isso. Mas e você louca querendo... Você já queria isso, assim? Eu queria porque eu tenho forma... eu era ginasta de ginástica rítmica. Ah, olha aí. Isso, eu competia, eu treinava na época no Clube do Exército. E aí eu saí ali no início da adolescência, naquela assim, você é atleta, você é adolescente, eu escolhi ser adolescente e aproveitar melhor. Pouco a adolescência. E aí, mas eu ainda tinha muitas habilidades da ginástica e eu achava que aquilo ali fazia algum sentido, assim, né? O que eu via em filmes, aquilo ali pra mim fazia algum sentido. Então você foi pro Nebraska já querendo, e aí você se decepcionou porque na Na escola não podia. E por que não podia? Porque eles fazem os tryouts durante as férias de verão. E aí a gente só chega depois quando começam as aulas, aí já acabou o período que eles têm de treinamento ali. Aí não pode. E aí sua mãe lá Isso, minha host te levou pro ginásio, que é o nome do ginásio? Cheer Express. E aí, conta essa história lá pra gente. E aí eu conheci um mundo do cheerleading desportivo, né? Assim, algo que eu não conhecia, que eu não imaginava como era. Cheguei lá, mostrei as habilidades que eu sabia, então você vai fazer lá uma ponte para trás, você vai fazer uma reversão. Logo aprendi a fazer flick e tinha, né, bastante flexibilidade, então fazia a maioria das figuras, mas pasmo, por menorzinha que eu seja, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem pequenininha. E flexível, eu fui base, porque eu era um time que as meninas iam de 10 a 16 anos. E aí eu tinha 16. Eu era maior que as meninas. De 10, claro. De 10. Então caramba, que legal, eu comecei minha história sendo base. Você aí sabia disso? Não. Que a Bruna começou no cheerleading como base e ninguém apostaria nisso. Exato. E aí, mas assim, o ginásio funcionando lá, você ficou quanto tempo nesse intercâmbio? Fiquei 10 meses, né? E os 10 meses dentro do ginásio? Treinando dentro do ginásio. Foi assim, foi uma experiência transcendente, assim, sabe? Eu fiquei, caraca, eu quero continuar fazendo isso no Brasil, isso é muito legal. Quando eu voltei no Brasil, não tinha em 2010, no Brasil, tinha o que no cheerleading? Em qualquer lugar do Brasil, o que você lembra? Então, fora os filmes da uma Sessão época da que a Tarde. gente não tinha as redes sociais tão fortes como a gente tem hoje. Então, esse contato com essa história, a história do cheerleading no Brasil, ela começou em vários lugares ao mesmo tempo, mas de forma muito discreta, até que isso começasse a se encaixar para a história da UBC, a história quando de fato os campeonatos começaram. Então, nessa época, a gente sabe que já tinha cheerleading no Brasil, mas era muito, assim, a gente sabe da UFSCar, que já tinha, né, lá dentro da faculdade deles. Até aqui em Brasília, o pessoal da Católica, eles treinam já há muito tempo dentro da escola, né? Mas bem também, então, só dentro de escola. Mas era muito nesse cenário, assim, dentro de escola, dentro de faculdade e tudo mais, que a gente sabe hoje que o primeiro time All-Star que foi montado foi o Rio Twisters, lá no Rio de Janeiro. Mas eu, de fato, não sei quando foi, mas imagino que seja ali entre 2009, 2010, 2008, assim, por ali. É um time de faculdade? É um time de escola? Não, foi o primeiro, é um ginásio. O primeiro ginásio que foi... Ginásio, assim, uma galera que se juntou para poder ir competir. Inclusive, Bruninha, eu acho até... Tem uma dúvida que eu acho que você vai conseguir esclarecer melhor, que me perguntam muito, né? Qual é a diferença de uma equipe All-Star para uma equipe universitária? Eita. Como que funciona essa separação no cheerleading, que é uma separação um pouco competitiva, né? Sim. O mais importante é a razão de ser, assim, aquilo que você representa, né? Quando você fala do cheerleading escolar, do cheerleading universitário,
principalmente trazendo lá de fora, o papel do cheerleader é de fato representar aquela entidade, aquela escola ou aquela universidade. Então, ele vai para além da competição, você fazer, né, a cheer section dentro da rotina e também participar de jogos, participar de eventos para representar aquela entidade. Já o cheerleading All-Star, né, a razão de ser é competir. Então, é muito além de você estar representando o ginásio, levar o nome do ginásio, o grito do ginásio, as cores do ginásio. Hoje em dia, às vezes, você nem vê a cor do ginásio no próprio uniforme daquela equipe, né? Então, é mais uma questão competitiva. Uma questão de pontuação mesmo. Né? No Brasil, hoje tem esses dois formatos. E pode dizer que tem dois formatos, assim, que é um cheerleading competitivo e um cheerleading representativo, assim, de uma entidade. Tem o cheerleading escolar, que ele representa as escolas, tem o cheerleading universitário, que daí tem as competições universitárias, tem os jogos universitários, né, que eles participam e eles participam também das competições, tem a parte competitiva também, mas é que ele não se limita a isso, como o cheerleading All-Star, ele se limita à competição. Ele é limitado à competição. Legal. Eu conheci o cheerleading na Faculdade de Educação Física. Eu era professor na minha época que eu era estudante, era pompom, que a gente via em filme, ninguém imaginava isso. Mas lógico, isso era em 1990, bolinha e tal, o Antônio estava engateando, essa história toda. Mas quando eu era professor, eu andava na FEF, lá na UNB, e eu olhava e falei assim, esses caras são malucos. Pra que eles estão fazendo isso? Na boa, eu ficava assim, pra quê? Era assim, uns EVA desse tamanho. Quando tinha EVA... Era grama, às vezes. Cara, você via que a galera não sabia fazer nada, assim. E era muito... Uma coisa que sempre me seduziu no cheer é o poder de aglomerar, de juntar gente. E aí juntavam a galera que você olhava assim, nunca praticou esporte na vida, mas tá lá no cheer. E tá responsável por jogar uma menina pra cima e segurar essa menina. E eu falei assim, bando de responsável. Eu brigava na sala de aula. Eu falei assim, gente, coloca um colchão, faz alguma coisa. E aí você contou isso assim, o pessoal no Rio, era uma galera que juntou. Tem muito isso no tiro, assim, que a galera se junta e começa a testar as coisas, começa a ver. Ou isso hoje já não tem tanto, como funciona? Ainda tem nos estados onde o cheerleading ainda não chegou de forma mais avassaladora, como, né, ali nos Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, que são estados onde o cheerleading já está consolidado e que daí é mais difícil isso acontecer. Mas ainda acontece, aqui em Brasília, inclusive, ainda acontece. Uma galera se junta, vamos criar um time aqui, ainda sem uma estrutura de um ginásio e tal. Isso ainda acontece, mais ou menos. Mas, né, em estados ali, por exemplo, no Nordeste, nos estados do Nordeste, ali, Natal, né, Rio Grande do Norte, né? Isso ainda acontece, sim. A galera se junta, ainda é muito experimental, né? A gente não tem ainda uma estrutura formativa implementada que capacite profissionais para trabalhar fora desses estados onde já está consolidado, né? O Antônio, ele era treinador lá no BX também, né? Ele dá aula aqui também. Eu lembro do Antônio na FEF ajudando e participando de muita coisa lá. Como que é esse movimento assim, de formação de professores? Como que é isso? Cara, eu vou resgatar, né? Quando a gente fala da ginástica artística, cara, a gente tem o plano de aula, a gente tem os aparelhos. E como que é o plano de aula? Então, eu tô fazendo duas perguntas aí quase. Talvez o Antônio quiser ajudar a responder também, né? Cara, como que é a formação? Tem muito professor, tem gente querendo ser professor de cheerleading. E como que é, porque também é mais fácil a pessoa entrar como professora, no lugar onde tem um plano estruturado, e fala, cara, o processo pedagógico da estrelinha, da cambalhota, e a gente vai passar pelos aparelhos tais e tais, assim, que tem hora na minha cabeça, até hoje, e, Caio, se eu sou assim, talvez tem muita gente também assim, que olha para uma aula de tiro e fala assim, como, o que está acontecendo? Qual a estrutura disso? E talvez para captar professor seja um dificultador, mas talvez seja só a impressão minha. Conta um pouco sobre isso, Bruno. Vou falar do macro e depois do micro. Né? No cenário geral,
geralmente quem vira treinador é ex-atleta. Um atleta ali que se destaca numa equipe e aí ele acaba assumindo como capitão e ele acaba assumindo mais uma posição de treinador, porque envolve muito, o cheerleading envolve muito mais do que ensinar a parte técnica das habilidades ginásticas. Tem toda uma questão coreográfica que envolve muita criatividade. Teatral, né? Então assim, não basta também só ter o conhecimento técnico ginástico da questão. Legal. Então acontece muito isso, de serem ex-atletas, atletas que já se destacaram muito naquela equipe, naquele espaço, montar seu time e se colocar nessa posição de coach, né, que a gente chama. Agora, falando como empresária, a gente tem muito Falando como empresária, vai lá. Sabe? A gente tem muito esse desafio mesmo, de poder estruturar. Então, esse é um trabalho que a gente faz lá no BX, né? A Luísa toma frente dessa parte exclusivamente, de estruturar um plano de aula modelo para que isso seja replicável. Então, hoje a gente tem cursos lá no BX para estruturar esse plano de aula, formar pessoas com uma estrutura assim, tipo, cara, você não precisa ser um ex-atleta, tá aqui o material para você conseguir seguir. Então, essa foi uma vitória que a gente considera assim desse ano, de ter conseguido criar esse material e ter feito esse curso para poder formar mais gente, né? Porque é isso, num cenário macro, essas pessoas podem ser como eu comecei, assim, publicitária, não entendo nada de educação física, não tenho formação em educação física e tô lá tomando frente de uma Você era posição. Treinadora? Você já fui. Hoje em dia hoje esse não é é meu empresária. papel. Eu sou empresária, exato. Mas justamente para capacitar esses alunos de educação física, não, essa época que a gente estava no UNB foi um período muito bom, porque a gente ficava ali do lado da festa. Começou na UNB, né? Não começou, não. A gente começou, a gente já passou então por muito lugar. Ô, empresária, conta como surgiu a sua empresa. Você, Luísa, conta como é que começou o BX. A história do BX Cara, antes de falar do BX, Antônio, apresenta o BX para quem não conhece o BX. Vai lá. Cara, o Brasília Extreme é com certeza um dos ginásios referência hoje em dia no Brasil em cheerleading. Tem uma das equipes mais fortes. Eu tive a honra de tanto ser colaborador, fui treinador da área mais acrobática, que é a área de tumbling do BX. E tive o prazer de ser atleta também, né? Foi, inclusive, realizei um dos meus sonhos, que sempre foi ser atleta, competir, ganhar uma medalha, porque eu sempre participei por muitos processos esportivos, mas eu nunca, na minha época, não tinha competições de parkour, por exemplo. Né? Então, eu, depois de velho, depois do joelho ruim, eles me deram essa oportunidade e entra muito essa questão do cheerleading de ser democrático, né? De você conseguir adaptar e, de alguma forma, contribuir para uma equipe, né? Então o BX é isso, que talvez seja um dos times de maior sucesso, representatividade no Brasil hoje. Ano passado a gente ganhou o prêmio do Portal Cheer de melhor campanha, né? O Portal Cheer né, a galera que faz um hub aí de comunicação do cheerleading. E a gente foi eleito pelo nosso track record, como fala em português? Pelo nosso histórico do desempenho do ano passado. A gente ganhou esse prêmio de ginásio com melhor campanha. E assim, por exemplo, no ano de 2019 foi um ano de muito sucesso pra gente, que a gente saiu 2019, assim, com todos os troféus possíveis de campeão, no máximo de categorias possíveis. A gente saiu com 2 Grand Champions, a gente tinha uma equipe muito forte naquela época, então foi um ano, assim, de muita glória, e assim, a gente não deixou muito a peteca cair, sabe? Obviamente que vieram aparecendo outros times, outros ginásios, mas a gente tá sempre ali lá no topo, graças a Deus. Que legal. Graças a muito trabalho também. Muito trabalho, né? Mas então conta, 2019 vocês falam que talvez seja um ano de glória, mas quais foram os anos? Então, é tudo um processo, a gente começou galera botar no YouTube aí os nossos vídeos antigos, eles são engraçados, assim, de assistir. Tô curioso. Bem iniciante mesmo. E como começou, assim... Então, quando eu voltei do meu intercâmbio, eu vi uma vez uma reportagem no DFTV sobre a galera do Tubarões Cerrado, futebol americano, que tinha cheerleader, e eu vi uma menina fazendo flick, que é uma habilidade de ginástica. Falei, cara, pelo menos elas não só balançam pompom, elas sabem fazer alguma coisa de ginástica. Temos um começo aí. E aí eu entrei, pouco tempo depois a treinadora dela saiu e a gente começou a se aventurar mais a fazer estante, que elas não sabiam fazer estante, eu tinha a experiência que eu tinha aprendido nos Estados Unidos. Então você entrou no Tubarões. Eu entrei no Tubarões. Olha, que massa. E aí eu comecei a ensinar as coisas que eu tinha aprendido lá pra galera e a gente começou a fazer estante. Só que
A galera do Tubarões, a torcida do Tubarões queria ver a gente dançando funk, que era o que a galera fazia antes. E eu tava trazendo uma outra proposta, então a aceitação do público não foi boa. E aí era frustrante, porque a gente tava aprendendo coisa nova e o público pagou com aquela cara tipo, cadê a rebolada, entendeu? E não tinha. E aí, nesse mesmo ano, a gente foi convidado para poder participar de um campeonato nacional. Pra você ter noção, na época, eram 4 equipes, 5 equipes no Brasil inteiro. 15, 16? Não, 2013, 2012, Antes 2013. Disso, acho que foi 2013. E aí, eu coreografei algo, enfim, também bem... Se você for olhar, é engraçado de olhar hoje, mas assim, fazia sentido na época pra gente, coreografei. E não fui competir porque era no dia do vestibular, então eu não fui. Eu coreografei, as meninas foram e voltaram assim, caracas, a gente precisa fazer isso. Porque a gente tava ali assim, comparado com as outras cidades que foram lá se apresentar, com as outras equipes, a gente era muito fraco, né? Sei. Então a galera ficou tipo, a gente é muito legal, a gente precisa ficar bom. Nessa mesma época eu comecei a ir, eu tenho família em São Paulo, então eu ia pra São Paulo visitar minha família, e aí eu ia pros lugares onde a galera treinava e aprendia alguma coisa, voltava e trazia alguma coisa. Até que a gente teve um jogo em 2014 que foi frustrante, assim, porque a gente fez uma apresentação assim com muita coisa nova no jogo Tubarões e tipo assim, a galera não curtiu. Não curtiu. Aí a gente falou, vamos. Foi um motim, rolou um motim, assim, vamos sair e a gente vai agora cuidar só de competição pra esse ano. A gente foi em 2013 e em 2014 a gente competir. O pessoal vaiava, rolava alguma coisa assim? Eu acho feio pra caramba isso. Umas piadinhas, assim, sem graça, sabe? A gente conseguia perceber uns olhares, muito assim... Muito de um preconceito muito grande, Exato. Né? E de uma expectativa, assim, que... não acho que seja, né, o cheerleading sideline existe, né, mas aquilo perdeu sentido pra gente, sabe, não era a nossa intenção de fato, depois de ter conhecido o cheerleading atlético, fazer o cheerleading sideline, que é ficar ali, né, fazer algumas danças. Fala só, explica pra galera. Isso, sideline é o cheerleading que fica na beira do campo, pode ser de basquete, né, da quadra de basquete, pode ser de futebol americano, pode ser de futebol, esse é o sideline. Tem o seu valor pra caramba, tem o seu valor, né? ele faz demais, parte assim, né, do cheerleading. acho que até... pro movimento esportivo, assim, você tá ali da torcida, do jogador, né? Acho que tem todo um... Isso. Mas a gente achou mais legal competir. Então, a gente juntou toda a galera, a gente falou pra diretoria do Tubarões, que inclusive na época era meu marido, a gente falou pra diretoria do Tubarões, a gente não quer mais, a gente vai agora montar nossa própria equipe e treinar pra competir. E aí, assim, surgiu o BX. A gente começou a treinar e falar, esse ano a gente vai competir e o nosso nome vai ser Brasília Extreme. Então, essa história, esse ano faz 10 anos, 2014. 10 anos de BX? De história. Caramba, você sabia disso tudo? Tinha 10 anos? Sabia dos 10 anos. Meu Deus. Mas agora eu fiquei mais curioso com outra coisa. E aí, a gente tá aqui no VoPcast, o VoPcast é pra gente falar da vida. E isso, você conheceu seu marido no Tubarões? Sim. Eu não sabia disso. Sim, essa história do próprio imaginário americano. Então, eu era né, a capitã das cheerleaders, ele era o diretor do time, jogador também. Ele era jogador. Aí teve um dia que a gente teve que sentar pra conversar sobre como é que iam seus jogos, calendário e tudo mais. E aí foi no café e rolou. É isso, não, foi um dia de Super Bowl ainda. É mesmo? Foi. Não, isso daí é um filme de sessão Não da tarde total. Tá? Não é só os americanos que fazem essas coisas acontecerem, não. Que legal, Bruno. Mas parabéns. assim, não fizeram intenção. Foi realmente o destino mesmo que colocou a gente nesse cenário. Hoje ele é meu maior apoiador. Que massa. Grande apoiador do BX, né? Exatamente. E ele largou o Tubarões. Né? Largou o Tubarões Tubarões também. existe hoje ainda, não? Existe. É mesmo? Caramba, não sabia, não. Você já jogou futebol americano? Essas coisas também? Não. Isso aí só, mas você já foi sideline também? Não. Não, nunca. Já sideline, competi, então, foi cara, isso é um papo maneiro, assim. O cheerleading, também quando a gente fala de cheer americano, de cinema, pompom, cara, é feminino. Basicamente feminino, você vê assim, cara, né? Raramente você vê uns meninos no filme e tal. Mas o BX, e eu acho que o cheerleading hoje, ele é uma competição mista, inclusive, né? Ele pode ser misto e é assim, a gente tem uma galera hoje nos Estados Unidos lá, né? Então hoje o Xande, que era professor nosso também, tá lá no Trinity Valley, né? Com a Jaque. E é universitário e uma das coisas que eles mais fazem é jogo. É sideline. Ah, é? É.
Além da competição, Além da competição porque eles são da universitária, porque eles são da universidade. universidade. Aí foi aquilo que eu expliquei, eles representam a universidade, então eles têm que participar dos jogos. Aí não só ele, né? O Luiz, o Fif, todos eles que já foram lá pra fora, o Tonhão que tá lá fora também. Toda essa galera. Lá fora isso é bem forte, assim, todos os jogos têm a participação do cheerleading como apoiador. Fizeram Tem um pessoal do cheer, do basquete, ou é todo mundo... Eles participam de tudo. Da universidade. Então eles são os maiores atletas das universidades. E porque... se acompanham, assim, né, os jogos. É um time grande, Claro, eles deve ter time dividem grande. a escala da galera ali, mas participa. Então, assim, e aí é outro tipo de sideline. O sideline universitário é diferente do sideline da NFL. O sideline da NFL é mais voltado para dança, né? Então, o que seriam os dance teams das escolas e das faculdades. Já o sideline do cheer mesmo, eles fazem muito parte da estante, muitas pirâmides, além dos cantos, de pompom, torcida e tudo mais. Cara, o cheerleader, então, é um mundo, assim, sim. né? E aí, vamos falar de um assunto que eu acredito que é muito legal e me questiona por que o cheer não é o sucesso que a gente gostaria ou esperaria que fosse. E aí, o fator que, para mim, contrapõe de falar assim, cara, se esse cheer é um esporte tão democrático, tão fácil de ser praticado, porque ele é fácil de ser praticado. Não vamos dizer que assim, você não tem que fazer um giro gigante numa barra. Você não tem que fazer, cara, uma grande... É fácil você evoluir. tem habilidade. Isso, é fácil evoluir. Cara, tanto é que os ex-ginastas, eles deitam no tiro. Né? Eles deitam. Eles vão lá pra brincar e adoram isso. Enfim. Então, cara, você tem lá o Antônio com o joelho estourado, mais idade. Eu queria falar isso. Eu tenho 29 anos, gente, pra deixar você? muito claro. Alguns meses, Não, mas ele é o mais novo da mesa. Não parece, mas é o mais novo da mesa. Mas tirando a brincadeira, cara, uma pessoa que tem mais idade, tinha um joelho estourado, o Antônio não é levinho, ele não é atlético igual todo... Cara, ele... E aí tem uma menina que tem um perfil, tem um cara que é de outro perfil, tem gente e eu vi isso na faculdade, tem gente que nunca fez esporte nenhum. Ia pro tir e era glória, porque o cara levantava a menina e a menina ficava aqui em cima dele. E aquilo era ele tinha o maior sucesso, talvez, da história esportiva dele, da educação física escolar, era no tir. Então eu penso, é um esporte tão democrático, tão inclusivo. Por que o raio desse tir não faz tanto sucesso? Ele não é ainda uma febre, ele não está sendo praticado em tantos lugares. Conta um pouco, Bruna, dessa sua... Resgata isso na história, resgata isso... Como é que tá hoje, como que é a sua percepção no Brasil. Conta um pouco pra gente disso, Bruna. Assim, tem alguns pontos, obviamente, acho que eu não consigo abranger tudo, mas alguns pontos. O primeiro é que é um esporte novo, né? A gente tá falando de uma história aí que... Eu tô falando de uma história de 2010, 2008, no máximo, né? É muito novo aqui no Brasil. A segunda questão é visibilidade, né? A gente não tem uma visibilidade no esporte que vai para além do que vai do imaginário dos filmes. E o que vai para o imaginário dos filmes é uma coisa estereotipada. E que muitas das vezes vai para um lado negativo, de uma hipersexualização, de algo que envolve, né? Essa questão de hipersexualizar a mulher. Que, assim, como esporte, isso não é vantajoso, né? Tem a questão também hoje do nome, né? Então, se eu usar o nome cheerleading, a maioria das pessoas não conseguem falar. Tem gente que fala cheerleader. Cheerleader é o atleta, cheerleading é o esporte. É tipo nadador e natação, assim, né? Então, é difícil as pessoas falarem, é difícil as pessoas entenderem. É difícil falar cheerleading. Só que também, se a gente pega e traduz isso para líder de torcida, eu caio naquele imaginário, não funciona, né? Então, a gente tem esse desafio, assim, versus as outras modalidades acrobáticas que são olímpicas, né? Então, a própria ginástica, é muito difícil a gente competir com isso com Rebeca Andrade, não dá, né? Então, é um desafio. Com o Globo Esporte, né? É um desafio. E, assim, até a gente acaba pegando muito o respingo desses atletas que estão se aposentando, né, já estão mais velhos, como eu, naquela adolescência, que queria ser adolescente, não queria ser atleta de alto rendimento, mas ainda podia continuar num esporte que eu fosse movimentar meu corpo de forma acrobática, né, e que não fosse me demandar tanto, porque a gente não trabalha ainda com alto rendimento de verdade no Brasil. A gente não trabalha. Não. Tá bem longe.
Tá. Tá? Tá bem longe. Legal ouvir isso. De alto Ou seja, rendimento mesmo. Eu gosto de ouvir isso, sabe por quê? Porque isso mostra que a gente tá numa seara boa. A gente tá num oceano azul. Dá pra navegar ainda de muito. Ó, ainda, pra eu né? te De falar que a braçada. gente não tem um time, eu vou falar aqui, tem um time em São Paulo, eu acho que é interior de São Paulo, chama CTC. O cara Legal. montou um ginásio só pra criança, e Olha. aí ele tem muita criança lá, e ele pega as melhores, Onde, São Paulo? e elas treinam todos os dias. É absurdo. Elas ganham de qualquer time adulto. É mesmo, que Elas legal. são absurdas. Que idade essas crianças? Cara, eu sei que assim, depois dos 18 elas têm que vazar do time. Entendi. Mas assim, tem umas meninas menores e tem umas meninas ali dos 16, 17. Mas elas são absurdas, elas treinam todo dia. Aí eu considero que no Brasil, Aham. eles fazem É um embrionário de embrionário do alto alto rendimento. Eu Legal. acho que só. Não é que tá. É mais ela fala no volume, na questão do volume de treino. Né? Porque o alto rendimento ele demanda um volume de repetição, de etapas de treino em que normalmente é de 20 a comprometimento que a 24 gente horas não por tem. semana, né? É um comprometimento que a gente não tem. Cara, perfeito. Eu sou muito... E aí, cara, tem gente que vira e fala assim, eu sou atleta. Eu falo assim, amigão, você não começou a entender o que é a vida de atleta. E eu, assim, com todo o respeito aos atletas do TYR, mas eu concordo quando você fala isso, aí quando o Antônio traz essa parte, você fala sobre comprometimento, como falta comprometimento. É muito legal, é muito bonito falar assim, eu sou atleta, é muito bonito eu falo, eu tô na competição, e ao mesmo tempo você não dorme direito, você não se alimenta direito, você Abdica não de treina algumas direito, coisas. você vai pra festa que você quiser, você tá na Vai viagem de de ressaca pro competição, treino. vai de ressaca. Gente, isso pra mim é surreal. E aí quando a Bruna fala, a gente tá longe do alto rendimento, tem muito isso, e eu falo não só do TYR, eu falo isso de vários esportes, por exemplo, eu falo do futebol. Futebol a gente tem os atletas de times de Série A que não se comportam como atletas até hoje. Né? Então, como é importante a gente estar aqui com as nossas meninas aqui, tem algumas Super Voopers, Vooper Stars treinando aqui, as Super Voopers estão treinando lá, que são meninas, e como a gente já busca colocar numa mentalidade de competências, responsabilidades, de deveres, de obrigações, Sim. de, cara, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que sair daqui, tenho que estudar. Então, assim, toda uma mentalidade de atleta. Isso é muito importante. Talvez seja um lugar onde o TYR ainda precisa... E que é muito, como a gente trabalha com grupos grandes, é muito difícil Caramba, a gente é mesmo. conseguir isso. Né? Porque não basta ter o comprometimento de 3, 4, precisa ter o comprometimento Você precisa dos de todo 20. mundo. Então, eu preciso de disponibilidade de tempo dos 20, eu preciso de uma boa alimentação para os 20. Então, isso torna esse desafio um pouco mais complicado. Assim, o mais perto que eu já cheguei do alto rendimento no TYR foi desse último mundial que a gente ganhou a medalha de 3º lugar. Legal, conta sobre isso, cara. Que a gente- Ela fala assim, esse mundial que eu ganhei 3º lugar Foi e... o último. Não, cara, pelo amor de Deus, Foi a primeira sensacional, vez que a gente parabéns, conseguiu mano. trazer a sede aqui para Brasília. Na verdade, a gente já trouxe no PAN, que eles Sede do quê? Do mundial? da seleção brasileira. Ah, legal. Coed, que é a mista. Então, em 2020... A gente precisa saber depois todos, essas traduzir, siglas, né? cara, porque, Traduzir. Mas vamos lá. Então, foi a primeira vez que trouxe a sede da seleção brasileira. Coed para Brasília. Veio treinar em Brasília. Veio treinar em Legal. Brasília. E aí? A gente conseguiu um Ano espaço. passado. Ano passado, a confederação cedeu o piso. E aí, assim, a gente tinha treinos um pouco mais intensos, né? Então, assim, na época, no carnaval, por exemplo, se eu não me engano, foram 10 dias seguidos de treino. Tipo, 2 treinos por dia. Um treino de manhã, um treino à noite. Sabe? Foi uma carga horária bem mais puxada. E aí a gente viu que deu resultado, né? A gente teve esse resultado. Então, assim, não E aí, basta conta você desse pegar mundial. bons atletas e montar uma equipe ali. Você precisa desse comprometimento que a gente Total, conseguiu experimentar de uma forma pocket ainda. Não seria o ideal, Aham. porque tinha muita gente de outros estados. Mas que deu esse resultado do 3º lugar, que foi maravilhoso. Foi um sonho. Como que é esse mundial? Funciona como? Tem todo ano? É a cada 2 anos? Como funciona? Tem. E aí tem uma coisa assim que comercialmente é muito legal. Vou chegar lá. O Mundial acontece todo ano, ele é organizado pela ICU, que é a É a Confederação International Cheer Union, que é reconhecida hoje pelo Comitê Olímpico Internacional. Então ela é filiada ao Comitê Olímpico Internacional, acontece todo ano. E aí tem
várias categorias, né? Tá. E o mundo inteiro tá lá. Então, assim... O mundo mesmo, o assim? mundo inteiro. Onde Sem foi esse mundial que brincadeira. fizeram? E aí, o Mundial, todos os anos, acontece na Disney. Então, assim, é muito Olha! possível vender esse sonho de, tipo assim... Você quer competir na Disney? Fica bom que um dia você vai, sabe? Porque o Mundial acontece lá. Que louco. Porque acontece todo ano Que dentro legal. da ESPN, que fica dentro do Complexo Disney. E aí, dentro da sua inscrição, você paga a inscrição para participar do campeonato, né? São aí 3 dias de campeonato. E aí, depois você tem 3 dias de Disney dentro da sua inscrição. Pra poder... Você foi nesse, Antônio? Não, fui, infelizmente não Perdeu de cheguei. ver o Mickey. Mas, assim, é surreal. É uma experiência... E é bem uma imersão, assim, claro, tem uns 3 dias de Disney. Porque você falou da parte comercial, acho que era isso que você queria dizer, né? Isso, assim, Assim, a gente vende muito esse sonho de competir na Disney, sabe? E o Mundial era uma imersão de Disney, assim, que eu brinquei do Mickey, que o Mickey tá lá, tá no Mundial. Tá, assim, né? Lá dentro do complexo da ESPN sempre tem algum personagem ali em cima e tudo mais, mas a imersão é mais no esporte mesmo. Sei. Você conhece Entendi, legal. tanto do esporte quanto cultural, né? Então tem, por exemplo, o primeiro dia, o dia da abertura do evento, logo após tem uma imersão cultural, eles colocam lá uma música e a galera troca broche, Isso, toca lembrancinha, Uma troca cultura laço. de amizade E aí legal, você né? pode conhecer gente de outros países. Então, eu tenho amigos, enfim, da Inglaterra, tenho amigos, né, de Taiwan, que eu tenho contato até hoje, que eu conheci nessa experiência Quais são os mundial. países mais doidos, assim, que você falou assim, cara, nunca imaginei que tal lugar do mundo tivesse cheerleader e os caras estão aqui no Mundial. Putz. Ah, Cara, a galera de Taiwan é muito boa. E eles são muito Aham. engraçados, assim, é uma galera muito humilde, sabe? É muito É? maneira. É uma galera muito, muito, Nossa. muito maneira. Aqui na América do Sul, né, tem alguns países latinos que são muito bons. Então, Equador, Chile, Colômbia são países que são referência hoje no é cheerleading. mesmo? Que, assim, ainda estão alguns passos à frente da gente. Tem intercâmbio com essa galera, Bruno? Assim, Tem a Os galera do atletas. Chile, o pessoal do Chile, inclusive, participou desse movimento lá em 2008, 2009, de trazer o cheerleading aqui para o Brasil. A gente tem muito contato com a galera do Chile. Inclusive, aqui no Brasil, muitos ginásios, no final do ano, competem os nacionais aqui e acabam indo para o Chile participar de uma ou outra competição lá. A gente tem legal. muito esse contato com o pessoal do Chile, assim. e aí vocês foram 3º lugar no Mundial. Terceiro Conta dessa lugar. experiência, você é a 3ª melhor do mundo em alguma coisa. A gente compete, a gente não compete, por exemplo, contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos compete no... peraí, esqueci o nome. É tipo Série A e Série B, Série E, assim? o Premier, É o isso. Premier. Eles competem o Premier, a gente compete o Elite. Então é como se fosse um Série A e Série B. Entendi. Né? Então, no nosso ano passado, o ranking ficou em primeiro lugar o Japão, segundo a Austrália e terceiro a gente. Né? E Esse quem foi é o Premier? Premier, Estados Canadá? Unidos, Taiwan, Canadá, países nórdicos. Então, Finlândia. Finlândia ganha os Estados Unidos há É 4 mesmo? anos. Aham. É pelo Finlândia, nível da Noruega, dificuldade, não é? Da competição? Isso, Então, assim, exemplificando de uma forma mais fácil, no Premier eles fazem pirâmides de 3 andares, né? Então tem base, É uma loucura, flyer, inclusive. flyer. E no nível que a gente compete são só 62, né? 2. Duas O elevações. tiro é uma mistura, Das né? alturas. Assim, você vê que a gente fala de acrobacias, aí você fala do flick, aí se remete à ginástica artística. A gente fala de dança, coreografia, você se remete à rítmica, que é um pouco mais isso. Aí você fala de pirâmide, aí você fala assim, é acrobática. Cara, como é que é uma modalidade? Ela junta, e é isso, cara, a democracia do tir, né? Ela junta tanta coisa dentro dela, e aí vem a parte do que todo mundo pode participar, junta uma... Você vive isso todo dia, o Antônio viveu isso. Você vive uma parceria, né? Cara, todo mundo parece que são melhores amigos, assim, né? A equipe do Tir. E ainda mais quando vocês estão lá, assim, fazendo as séries. E, cara, as pessoas se olham com os olhares de bestes total, somos melhores amigos. Isso é muito E estão importante. vibrando, então uma coisa muito doida, assim. É isso, cara. É uma modalidade que junta muita coisa, junta uma parte democrática e junta uma empolgação, uma energia que você pouco vê em outras modalidades, né, Bruno? Assim, até nesse período da adolescência, no início da vida adulta, né? É um esporte que acolhe muito, porque Legal naquele isso. momento de transição do pertencer, né? De fazer parte do grupo. Então, é um esporte que tem muito isso, assim, de você pertencer naquele movimento do cheerleading. É todo mundo ali muito
unido, e precisa ser, porque se não é, se tem alguma rixa, alguma rusga, a rotina não rola, não funciona, o clima pesa e a energia pesa. E a gente, né, o cheerleading tem muito disso, você precisa de muita energia, muita animação, isso pesa na sua nota. Então, nessa questão do pertencimento do grupo, para essa faixa etária, ela é muito importante. O desafio que a gente tem hoje é de trazer mais crianças, né? E aí que eu fico muito feliz da VUP estar, né, trazendo hoje o cheerleading. A gente tem agora na Bodytech também, algumas escolas têm, lá no BX também tem, né, essa modalidade para criança, para que a gente aumente a quantidade de crianças que conheçam o esporte, para aquelas que de fato têm mais interesse e tudo mais, poderem crescer no esporte, a gente ter uma base melhor e não desenvolver a galera já nessa idade de adolescente, adulto, que é mais difícil de desenvolver algumas coisas, por exemplo, as habilidades de thumb. Cara, vou te dar um mega desafio então, porque eu concordo quando você fala de criança. E a gente está vendo aqui, a VUP hoje a gente está com quase 1.000 alunos. 98%, 99% é adulto. Criança. É criança. São crianças. E a gente tem, talvez, 10 do tier. Acho que tá um pouco mais. Tá um pouco mais já? 15, 20 crianças de tier. É muito pouco ainda. Você pensa no universo de quase 1.000. Eu tenho 20 de criança fazendo tier. Ainda é muito pouco. Mas aí você vem e fala, no BX tem criança, na Bodytech agora a gente tá botando criança, tem escola com criança fazendo tier, né? Então assim, esse fenômeno tá rodando. E aí você falou, cara, o nome é difícil, as pessoas não conhecem muito, é desconhecido e tal. Cara, você tem uma chance agora, que é olhar naquela câmera ali, falar com as pessoas, com as mães, com os pais, com pessoas que conhecem crianças, que tá com um vizinho que tá a tarde inteira subindo nas cortinas e fala assim, o vizinho quer mostrar um vídeo pra mãe, ele vai mostrar a Bruna falando o que é o cheerleading pra criança e por que a criança tem que fazer cheerleading. Vai, fala naquela câmera lá agora, Bruna. O que é cheerleading? Gente, cheerleading, conhecido como líder de torcida, mas a gente não trabalha com torcida, a gente trabalha, como a gente tá falando aqui nesse podcast, posso falar assim? Pode. É uma modalidade que engloba todas as outras, então se você quer que seu filho faça ao mesmo tempo ali um pouco de acrobática, um pouco de artística, um pouco de rítmica, com um pouco de dança, muita energia, seu filho tem muita energia, coloca ele no cheerleading que vale a pena. A gente tem o maior vantagem, o maior ganho que ele tem é justamente dessa habilidade social de aprender que sem que a menina que está fazendo a base, a flyer não sobe, se a flyer não subir, a base também não tem como trabalhar. Então trabalhar com criança é muito desafiador por isso, assim, porque eles ainda, eu quero fazer só isso, eu quero fazer aquilo. Adultos também tem, mas com criança é um pouquinho mais difícil. Mas que é um momento que essas crianças podem desenvolver isso, a gente trabalha muito com isso. Cara, você falou tudo, né? E a criança pode ser mais gordinha, mais magrinha, baixinha, mais alta, tem espaço para todas. Menino, menina também. É exatamente isso. O cheerleading, o poder, e obrigado, parabéns. O cheerleading, ele tem essa capacidade de você juntar um menino que nunca... Cara, ele não dá certo no futebol. Ele não gosta de nadar. A menina, ela adora balé, mas chega no balé, cara, ela é dura, ela sofre porque a professora cobra uma flexibilidade que, cara, ela não consegue. Então, assim, eu vejo muito o cheerleader como uma chance para crianças que são... Tanto crianças que são muito habilidosas, como uma criança que fala assim, cara, eu não tenho tantas habilidades. Porque no cheerleader você falou, todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Mas, cara, se você conseguir segurar bem e dar segurança, dar a tranquilidade para que a pessoa que esteja lá no alto, ela esteja confortável e segura, e você tenha força para aquilo, você tenha... Cara, não é uma grande habilidade, a gente já falou sobre isso, não é tão difícil assim, mas a pessoa se insere, e ela se insere como uma parte... Às vezes eu vejo futebol de criança. Cara, às vezes o goleiro, tem um pessoal que joga bola, o professor que dá aula para criança de futsal lá na quadra. Cara, tem hora que você vê o goleiro, ele fica parado o tempo inteiro. E quando a bola chega perto dele, é gol. Ele nem pega na bola, ele pega a bola dentro do gol para dar pro... Então, assim, como tem esportes que são muitas vezes frustrantes para as crianças. Eu tenho um monte de academia de natação, e, cara, você vê que a criança chega às vezes chorando, e não gosta, e não quer, mas tem uma parte da segurança e tudo mais. Mas o cheerleading não. É diversão, é brincadeira, é energia.
e é muito sucesso, né? Ela tem sucesso realizando a prática, né? Então, cara, eu fico muito feliz com essa sua fala, fico muito feliz com o trabalho que está sendo feito. Eu só queria dar uma complementar. Pode falar, não, complementa, fala à vontade. Eu acho assim que se tivesse uma palavra para resumir o cheerleading seria conexão, né? Porque Nossa, que legal, hein? eu sei porque eu vivi isso assim, e não é só a conexão de fazer um movimento junto com as pessoas, mas a conexão de se é uma acrobacia, todo mundo tem que estar conectado para estar fazendo aquela acrobacia junto. Se alguém não está 100% naquele momento, você, como conectado no ambiente, tem que saber que você tem que dar 120. Que depois vai ser você que vai precisar dessa troca. E é igual ela falou, são 20. E esses 20 normalmente se conectam. O primeiro sabe o que o último vai fazer. E se não consegue, tem alguém do seu lado para falar, vamos, você consegue, vai mais um pouquinho. Então, você se conecta com a equipe de uma forma que não é só o movimento. Por isso que você brincou falando que parece que é todo mundo melhor amigo. E a gente se conecta de uma forma em que, cara, eu sou um dos 20. Então, essa coisa de, não é que é fácil, né? Porque cada um dá 5%. E é muito fácil dar 5%. Se todo o grupo está junto e esse 5% faz parte do 100%, né, que é o que a gente vê no final da rotina. Então... E é tanta conexão, Antônio, dá até casamento às vezes, né, esse cheerleading. Eu tava até esperando. Não, eu tô falando da Bruna, que não foi? O cheerleading, casamento e tal. Aí eu vou ter que contar 2 minutinhos da minha história, né, uma coisa... Eu tava até brincando com a Bruna nesses últimos dias, que uma das coisas que o cheerleading me deu foi uma esposa. Aí. Porque eu também... A minha atual esposa, a gente sonora, se conheceu pelo cheerleading. Eu, encurtando a história, né? Eu também na faculdade conheci o cheerleading. Tinha alguns amigos que eram atletas e também já treinadores. E eu, pela minha experiência com ginástica, eu acabei me inserindo para poder contribuir na parte do tumbling, que são as acrobacias. E nisso eu comecei a trabalhar junto ao BX, especificamente nessa parte de acrobacias. E uma das atletas do BX é a minha atual esposa. Né? Então a gente se conheceu dando aula e aí acabamos, né? Foi o destino, igual a Bruninha falou. Eu vi isso começar, assim, de um jeito tão lindinho. Você viu. Ô, Bruna, isso... E acontece muito isso? Acontece. As pessoas namorarem. Você tá, querendo uma namorada, um namorado. Vai fazer cheerleading. Não, mas, gente, assim... Mas precisa de muita amizade, muita interação. É uma galera muito galera, sabe? E que isso acaba acontecendo mesmo. Eu acho que hoje a gente vive num mundo muito digital, muitos problemas relacionados também à área infantil, das crianças não se socializarem mais como era antigamente. Antigamente a gente descia debaixo do prédio, jogava bola com os amigos e brincava e brigava e tinha uma interação, que hoje em dia essa interação acontece olhando no Instagram, olhando no TikTok. Então o cheerleading ele é uma forma incrível de interação, em que você ainda de bônus está fazendo uma atividade física, tá melhorando a sua saúde. Então, assim... É mágico esse cheerleading. É mágico. Eu tenho experiência em várias modalidades. E a gente fala nos podcasts uma palavra que a gente escuta muito é paixão, né? É isso mesmo. E, cara, o cheerleading, ele desperta uma paixão, assim, pelo esporte, pelo amigo, pelo grupo, que é muito bonito de se ver. Né? Cara, e assim, Bruno, por que o cheerleading tá na VUP, né? A VUP é a Casa das Ginásticas. A gente colocou ginásticas que estão dentro da FIG. O cheerleading não está na FIG, mas a gente bateu o pé e falou assim, cara, essa modalidade tem que crescer em Brasília, essa modalidade tem que... As pessoas precisam conhecer isso. E a gente se propõe muito a isso. Eu brinco com o Antônio, falei assim, cara, filma essas aulas de cheerleading das crianças, vamos mostrar essas crianças fazendo essas coisas que elas fazem, que é muito legal, é muito gostoso. E aí eu vou puxar até dar uma saída um pouco da criança. E quando a gente está falando do adulto praticante cheerleader, a gente falou agora de conexão, aí falou de relacionamento, as pessoas, né? É muita gente, homem e mulheres, é corpo pra caramba, é pegando, é segurando, é dando ajuda. Como que tá o movimento no tiro, assim, sobre essa questão de... Cara, vamos lá, é um assunto até que é um pouco pesado, mas acho que é um assunto que é legal de falar, que é um assunto que é importante a gente reforçar e que pode trazer segurança, inclusive, para os pais, né? Assim, como que o cheerleading como esporte encara essas questões de assédio, de comportamento
de relacionamento, de segurar, de pegar, né? Porque tem muito isso também, né? Conta um pouco sobre isso, Isso é um Bruna. assunto bem sério mesmo, mas que a gente vem tentando levar com o máximo de seriedade possível, pelo menos dentro do nosso ginásio, né? Então, assim, nossos professores todos foram treinados pelo Cheer USA, né? Que é, né, a confederação lá dos Estados Unidos. Então, todos eles têm certificado de treinamento contra assédio. Olha, que legal. Legal você falar isso. E a gente tenta sempre ter um olhar cuidadoso e o papo reto e tolerância zero. Assim, a tolerância zero eu acho que é o mais importante, sabe? Então, qualquer situação que a gente perceba ali, a gente papo reto, conversar, né? Para que isso é inadmissível, não é aceitável. Então, assim, a gente sabe que existem homens hoje que entram no esporte porque sabem que vão encostar em mulheres. Isso é extremamente desconfortável. Mas a gente faz um trabalho de tolerância zero, assim, sabe? Parabéns. De comportamento, de observação de comportamento. Legal. Mas ainda é uma caminhada longa, assim. E justamente por esse desafio que eu falei lá atrás, assim, a gente lida com o imaginário de um esporte que na mídia ele é hipersexualizado, Sim. né? Então, é um desafio. E aí você falou do curso de formação, né? Do Comitê da Confederação Americana. O COB também tem um curso de assédio muito legal também, né? Eles também têm esse certificado. Tem o do COB e o do Cheer USA. Eu acredito que é exatamente assim, a importância de se informar, de se formar, né? De se capacitar nesse assunto. Eu falei, quando eu comecei a pergunta, eu falei, um assunto que é pesado, mas se a gente parar de tratar ele como pesado, e como você falou assim, ele é um assunto muito sério pra gente, a gente trata de forma com seriedade. Então a gente consegue ajudar a desmistificar e talvez é mais uma barreira que a gente ultrapassa para popularizar o esporte, para tornar o esporte mais acessível, mais fácil, mais popular, mais pessoas praticando, né? Exato. Que legal. Bruna, na VUP, a gente tem o nosso lema jogue os seus sonhos para o alto. E a gente sempre finaliza, a gente está finalizando. Calma, não vamos dar um tchau ainda, mas a gente está na parte final. A gente finaliza perguntando para o nosso convidado: que sonho você quer jogar para o alto? Boa pergunta. Assim, Boa pergunta. É uma excelente pergunta. Era o que eu estava até pensando aqui, que essa minha história toda, ela é movida de paixão e de sonhos, né? Então, o meu sonho lá com a Bruna, que estava de 16 anos, que estava lá treinando, era que tivesse o sonho, era que tivesse cheerleading em Brasília, construir esse sonho aqui em Brasília, que cheerleading crescesse no Brasil, fiz parte desse processo dentro do Brasil. Legal. Então, hoje, o meu sonho é esse crescimento do crescimento do cheerleading infantil no cenário brasiliense, no cenário nacional. Hoje, esse é o meu sonho, Que ver lindo! isso bombar. Eu sou movida a isso, assim, vamos por partes. Então, até a participação no Mundial, a medalha do Mundial foi um sonho realizado, bora pro próximo. Então, ver o BX crescendo aí, né, com muitas crianças, consequentemente com times cada vez mais fortes, porque essa base cresceu, mas não só aqui, como no Brasil todo, participar desse movimento. A gente está muito nesse sonho, né? Com certeza. Caramba, Juntos. vamos realizar juntos. Fico feliz porque você traz não só a visão do esporte, você traz a visão da infância, né? Então você traz a visão da criança sendo beneficiada. E aí deixa de ser só uma realização pessoal esportiva. Não é mais só a Bruna que quer ir para o Mundial, que quer ver os seus sonhos, mas é a Bruna que quer construir sonhos. Né? A gente vê todo dia as crianças entrando aqui, olhos brilhando, sorrisos no rosto. Então é isso que a gente quer ver no cheerleading. Que sonho lindo. Muito trabalho. Mas muito trabalho. Perfeito, não tem sonho. A gente não acredita em sonho sendo realizado como na Disney. Não, eu acho que a Disney trabalha muito, mas assim, é porque os filmes da Disney é uma fada, é um conto mágico, não é assim. Sonhos, eles são realizados com muito trabalho. E a gente hoje está finalizando o nosso VUPcast, a gente agradece muito. A gente queria muito, Bruna, quando a gente falou do VUPcast, falamos da Bruna, a gente falou assim, cara, precisamos trazer a Bruna e a Luísa, porque é uma grande dupla também,
que quando você fala, né? Que esses... É o Tico e o Teco. É o Tico e o Teco, é o Pink e o cérebro, que querem dominar o mundo, enfim. Cara, exatamente isso, assim, né? Então a gente queria muito que a Luísa estivesse aqui. A Luísa, ela tá também vivendo um outro sonho e se capacitando, vivendo... Tá nos Estados Unidos agora, tá numa temporada lá, né? Isso. Então, cara, um beijão pra Luísa. Era pra você estar aqui. A gente vai... E eu falo pros nossos convidados do VupiCast que essas histórias, você vai realizar novos sonhos, a gente vai chamar a Bruna aqui. Então, no próximo, a gente gostaria de ter você, ter a Luísa sentada, as duas aqui, para contar os novos passos desses sonhos, as novas fases. Talvez não o terceiro lugar do Mundial, mas o segundo, o primeiro. Não só o do Elite, mas agora do Premier, né? Então, a gente espera que possamos trazer a Luísa para sentar nessa mesa aqui com a gente. Mas muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você vir aqui abrilhantar. Tem um sócio meu, um amigo meu, que virou e falou assim, cara, eu tô vendo todos os episódios do VupiCast e, cara, a gente está fazendo, vocês estão fazendo um armazenamento da história da ginástica no Brasil. Cara, a gente trouxe a Jaque, trouxe Carlinhos, trouxe o Lázaro, então as pessoas, a Márcia, então as pessoas estão vindo, então assim, a gente está guardando a história, a gente está recontando a história e a gente está trazendo agora uma história muito recente, mas uma história que a gente acredita que ainda vai ter muito pela frente e quem sabe daqui a 20 anos a gente vai resgatar o VupiCast da Bruna e vai dar risada e falar, cara, tá vendo? Olha como é que ela falava do cheerleader naquela época e talvez até mudar o nome do cheer, né, para facilitar, sei lá, mas enfim. Mais uma vez, Bruninha, obrigado pela sua presença, valeu você estar aqui. Suas últimas palavras, dá tchau pra galera. Eu que queria muito, 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 muito agradecer, né, pelo esse convite, poder falar um pouco do cheerleading, poder divulgar e até para a comunidade da ginástica conhecer um pouco mais do trabalho que é feito, entender que é um trabalho sério que está sendo feito, tem gente muito capacitada, muito boa por trás, né, de todo esse movimento de crescimento aí. E esse espaço pra gente é muito importante. Então, muito obrigada mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado, Antônio. Valeu. Foi bom aí de host hoje? Foi o uma Antônio tava meio honra. calado, não tava, Bruno? Mas hoje eu queria muito escutar a história. Conheço a Bruninha pessoalmente, mas eu estava muito ansioso para conhecer essa história do cheerleading, que eu também entrei há pouco tempo. E legal. Acho muito importante assim, a gente dar... Eu acho um start, né? Porque eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa para contar do cheerleading. Vai ter mais do Brasil gente e do Brasil. Aqui. Que legal. Bruninha, obrigado. Pessoal, Valeu. segue a gente nas redes sociais, acompanha a gente, assina o nosso canal no YouTube. Tem novidade, a gente está no Spotify agora, então você pode ouvir os nossos episódios no Spotify. Um grande abraço para todo mundo. A gente se vê no próximo, toda quinta-feira, 20 horas, 19 horas na verdade. Toda quinta-feira, 19 horas tem episódio novo no canal. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu.